A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia, esse canal que é bênção pura sem mistura para a glória de Deus. Que bênção ter você aqui nesse novo trimestre, segundo trimestre de 2025, glória a Deus, hein? Nossa primeira aula desse trimestre com a classe de primários. E eu já quero falar para você, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e já quero começar te pedindo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos e deixa aqui o seu comentário. Não esquece não, compartilha também o nosso vídeo para que outras pessoas possam estar aqui conosco. E você já deixou o seu like? Não deixou ainda não? Meu Deus do céu, corre crente, deixa o seu like em nome de Jesus. Pois bem, aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. Espalhe essa notícia aí para os seus amigos, para a sua igreja e para aquelas pessoas que você gosta e que você conhece. Então vamos lá, nesse trimestre nós vamos estar estudando Meu Jesus é Poderoso. Esse é o tema geral desse trimestre para a nossa classe de primários. E a lição de número 1 vai ser Jesus salva um casamento. Jesus salva um casamento. Essa é a nossa primeira lição. E eu quero já trazer aqui algumas sugestões. Mas antes, você precisa ter em mente qual é o objetivo desta aula. E o objetivo é compreender que Jesus cuida de nós em cada detalhe. Para que ao ministrar essa aula, já no acolhimento, você consiga conquistar o coração dos seus alunos, quero trazer aqui uma sugestão bem bacana. Primeiro, você pode estar arrumando a sua sala com um clima de festa. Você pode utilizar balões coloridos, você pode utilizar aí flores feitas de papel crepom, você pode deixar um clima como se fosse de uma festa de casamento ou até mesmo de uma festa de aniversário. É interessante que você leve também alguns itens de casamento para que eles possam estar assim entendendo este clima. Você pode levar fotos de casamento, um cartaz bem bonito com a noiva e com o noivo. Isso tudo vai fazer com que os alunos fiquem conectados com o tema. Pode para tocar uma marcha nupcial, leve aí o som de que costuma ser tocado em casamento, leve comidinhas porque é a primeira aula do trimestre, viu? Então leve comidinhas para que no final você faça um lanche com seus alunos, mostrando que estamos aí em um clima, que estamos de uma festa de casamento. E aqui vai uma dica muito interessante, tá bom? Você pode ir com um véu de noiva. Isso mesmo, olha só o que eu tenho aqui, que bacana. Você confecciona com uma tiara simples que você compra aí na livraria. Essas florzinhas também, ó, você compra fácil na livraria e vai fazer aqui, prender eles com o próprio aramezinho que já vem neles. E um pedaço de tule branco, ó, você vai fazer aí um véu de noiva. Vou colocar aqui para vocês verem. Ficou bonitinho? Olha que lindo! Ficou bacana, gostaram? Então você pode fazer aí, confeccionar um e ir usando na sua aula. E os alunos vão ficar super curiosos para saber o porquê disso. Você vai falar que tem tudo a ver com o tema da lição de hoje. Se vier algum aluno que já estudou a lição e sabe que é sobre o casamento, ou se você anunciou na aula passada que o tema dessa aula seria esse, eles logo vão lembrar, logo vão conectar a o que você está aí representando. Após receber os alunos assim, com muita alegria, com muito entusiasmo, reforçando que você preparou uma festa para eles, você pode fazer o momento da oração. Para esse momento da oração, você pode criar uma caixinha da oração e colocar dentro alguns motivos de oração, como por exemplo, agradecimento, petição, você pode colocar família, você pode colocar saúde, você pode colocar enfermos, você pode colocar amigos, você pode colocar aí várias coisas pelas quais você e seus alunos podem estar orando, apresentando a Deus
principalmente nessa oração inicial. E usar esta caixinha ou a lata da oração, como você achar melhor, durante todo o trimestre. Essa caixinha vai fazer parte desse momento da oração para guiar a oração de vocês e pode também fazer parte da decoração da sua sala de aula. Em seguida, faça o momento da chamada. E para o momento da chamada, você já sabe, preencha o quadro de frequência, que inclusive vem na revista dos seus alunos. Então, preencha com eles, escolha o ajudante do dia e também faça uma chamada de uma forma dinâmica. Você pode ir chamando os alunos pelo nome, enquanto eles respondem, eles podem estar respondendo com Jesus cuida de mim. E para os ausentes, pode estar aí pedindo que eles possam estar respondendo cuida dele, Jesus, ou cuida dela, Jesus. Já que nós vamos falar sobre que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Jesus cuida de nós nos mínimos detalhes. Pois bem, depois que você fazer o momento da oração, faça o momento da oferta. E não esqueça de sempre variar o item que você vai colher as ofertas. Isso cria dinamismo aí neste momento. Aproveite também para refletir com eles sobre esse momento. Explique, inclusive, na aula de hoje, que o fato de nós ofertarmos na casa do Senhor Jesus é uma maneira de reconhecermos que Deus, que Jesus, cuida de nós nos mínimos detalhes. Porque Ele supre as nossas necessidades, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. O alimento, as vestes, coisas para nós nos divertirmos, condições de passear, de tomar um sorvete. Tudo isso é Deus cuidando de nós nos mínimos detalhes. E após esse momento da oferta, faça a apresentação do tema. Então você vai começar perguntando assim, ó: quem aqui já foi a uma festa de casamento? Vocês notaram que eu estou aqui representando uma noiva, né? Caracterizada de noiva. Então, conte aí pra mim, vocês já foram em uma festa de casamento? Vocês gostam de ir em festas de casamento? O que é que acontece em uma festa de casamento? O que é que vocês mais gostam em uma festa de casamento? Eles vão dizer que é o bolo. Eu gosto do bolo. Ai, eu gosto de ver a noiva, eu gosto do bolo. Deixa aqui nos comentários o que é que você gosta em uma festa de casamento. E pergunta para os seus primários também. Eles vão ser super sinceros. Talvez vocês aqui nos comentários fiquem todos cheios de cerimônia. Eu já disse logo, é o bolo. E vocês deixem aqui nos comentários o que é que vocês gostam em um casamento. Conversa com eles e pergunta: e se no meio do casamento, antes de você ser servido, acabasse o refrigerante? E se bem na hora de você for servido, acabasse os salgadinhos, os docinhos, o bolo do casamento, como é que você ia ficar? Você ia ficar alegre? Você ia ficar triste? Vocês sabiam que Jesus também gostava de festa de casamento? E na verdade ele gosta até hoje, ele gosta de casamento. E quando ele estava aqui, em forma humana, Jesus, ele também gostava de casamento. E ele foi em um casamento. Nós vamos conhecer essa história. A história deste casamento especial, que tinha a presença de Jesus, tinha a presença de Maria, a mãe de Jesus, dos amigos de Jesus. E nessa festa de casamento, Jesus fez um milagre muito especial. Jesus fez o seu primeiro milagre. Então, por isso que o título da nossa lição de hoje é Jesus salva um casamento. Vamos descobrir como foi isso. E essa história está lá no livro de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Faça a leitura aí junto com seus alunos. Seguido, faça a leitura do Memorizando, que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo 7, que diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E para memorizar esse versículo, você pode começar perguntando para os alunos o que são preocupações. O que é que demonstra que alguém está preocupado? O que é que preocupa vocês? Tem alguma coisa preocupando vocês? E depois que eles falarem, você vai distribuir uma bexiga, uma bola de assoprar, tá? Uma bola de aniversário para cada criança. Eles vão
pensar em alguma coisa que está preocupando eles, e aí você pode dar exemplo, você pode inclusive explicar para eles o que é uma preocupação, o que é que demonstra que alguém está preocupado, e você pode sugerir, por exemplo, você está pensando muito, preocupado muito, porque tem um familiar doente, porque você está doente, ou porque você tem uma prova para fazer e não está se saindo bem, não está entendendo o assunto. E aí você vai dar algumas ideias para que eles vejam se tem alguma coisa preocupando eles. Eles vão escolher algo que pode preocupar eles, que esteja preocupando ou que possa vir preocupar eles. E aí eles vão pensar nesse item e vai assoprar a bola. Vai encher a bola, vai amarrar a bola. Logo em seguida, de um por um, eles vão pegar essa bexiga e vai jogar para cima, recitando a primeira parte do versículo, que diz: entrego as minhas preocupações a Deus. Então ele joga para cima o balão e fala: eu entrego minhas preocupações a Deus. E aí, logo em seguida, todos juntos vão repetir a parte B do versículo, que diz: pois ele cuida de vocês. E quando cada um deles fizer isso, você vai falar para ele: Jesus cuida disso, João. Jesus cuida disso, Maria. Para reforçar essa mensagem. Faça aí com eles, um aluno por vez, e no final todos juntos podem estar repetindo o versículo para ter certeza que eles memorizaram. Depois do versículo do memorizando, faça o momento do louvor. Temos aqui como sugestão: Deus cuida de mim, de pequenos atos. O hino da harpa cristã de número 301. Você pode louvar com eles aí apenas o coro, se você não tiver tempo para louvar o hino todo. E eu tenho um Deus de 3 palavrinhas. Agora vamos para o nosso momento da dinâmica. Fica atenta aí, tá bom? O nome da nossa dinâmica é Jesus cuida dos detalhes. É pequenininha, não tem desculpa para você não fazer, viu, professor? Por favor. Você vai precisar levar alguns objetos aleatórios, tá? Ou então você pode pegar itens lá da sala de aula mesmo, lápis, borracha, caneta, e aí você pega uma variedade de itens. É bom que você pegue pelo menos aí uns 10 itens para fazer essa dinâmica. Mas antes de eu te dar mais detalhes dessa dinâmica, deixa eu te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é membro VIP do nosso canal, aproveita o início do trimestre e vem fazer parte conosco. Assista esse vídeo para você entender melhor. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É uma bênção! Você vai receber todo esse suporte para deixar suas aulas ainda melhores e te deixar também com mais tempo livre para você estudar e meditar aí na sua aula, tá bom? Se você tem interesse, fica tranquilo que o valor é muito acessível, é apenas a Coca-Cola do mês. Então entra aqui no primeiro comentário fixado ou então na descrição desse vídeo tem um link que vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. Lá nós vamos ter o maior prazer em atender você e tirar todas as suas dúvidas. Não perde tempo não, tá? Vamos lá. Como eu falei, você vai precisar desses itens aleatórios. Você vai pedir que os alunos formem um círculo e você vai colocar esses itens no centro. Você vai precisar também ter um tecido, um pano que possa cobrir todos esses itens. Então você coloca os itens ali e aí pede para os alunos observarem esses itens. Daí alguns segundos, observem aqui esses itens, tá? Veja o que é que tem aqui. Dá alguns segundos e logo em seguida você cobre esses itens e pergunta para eles: façam aí uma lista do que é que eu coloquei aqui. Dita aí para mim e vê se os seus alunos vão acertar ou não vão acertar quais eram os itens. Logo em seguida, você faz a reflexão com eles. Perceber os detalhes é muito importante, não é mesmo? Então, sabe quem é que cuida muito bem dos detalhes da nossa vida? Jesus!
Vocês talvez não conseguiram acertar a quantidade de itens, ou então se eles conseguirem acertar, você pergunta, mas que cor era o lápis? Mas como era a borracha que eu coloquei aqui? Como era tal item? E aí você vai confundir um pouco a mente deles. Você explica para eles que Jesus, ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Ele não deixa de observar nenhum detalhe da nossa vida. Tudo aquilo que a gente precisa, Jesus, ele observa e ele quer nos ajudar e nos abençoar. Vocês podem até não ter prestado atenção nos detalhes, mas Jesus, ele presta atenção em todos os detalhes e ele cuida de nós nesses mínimos detalhes. Em seguida que você fizer essa dinâmica, você já introduz aí a história, você já começa esse momento. Você pode começar falando com eles de uma forma bem empolgada que Jesus, ele foi convidado para uma festa de casamento lá em um lugar chamado Caná da Galileia. Foi Jesus, foi sua mãe, foi os discípulos, tinha muita gente naquele casamento. E olha, sabe uma coisa importante? Vocês também foram convidados para esse casamento e você pode pegar aí convites simbólicos e distribuir para eles e falar, vocês também estão sendo convidados para esse casamento. Vamos ver como foi esse casamento, vamos ver o que aconteceu nesse casamento, quem quer ir para esse casamento, eles vão falar animado, eu! E aí você vai aproveitar esse momento para estar designando um papel para cada um. Você vai escolher um para representar Maria, outro pode representar Jesus, outros os discípulos, os servos, e você vai dar aí um papel para cada um dos seus alunos. Os demais, os convidados, tá bom? Eu só não recomendo que você coloque papel para o noivo e para a noiva, tá bom? Nessa idade, eu acho que é melhor não. Deixa lá a sua foto. Você pode levar uma foto e dizer, o casamento aqui desse casal. E aí, você vai fazer a celebração com eles. A sua sala já vai estar arrumada, já vai ter comidinha, já vai ter foto de bolo, se você quiser levar foto de um bolo. Ou se você quiser, você pode levar um bolo de verdade para depois dividir com os alunos. Leva suco, leva refrigerante não, viu? Leva suco, mas lembra de um detalhe, ó, tudo que você for levar de alimento, tenha certeza que as suas crianças, elas podem degustar. Se tiver alguma criança que tem alguma necessidade especial, que tem alguma limitação na alimentação, você tem que ter ciência disso para não permitir que ela experimente coisas que vai lhe causar algum prejuízo, algum dano à saúde, tá bom? Esteja atento a isso. Mas não é porque tem alguém com alguma impossibilidade que você vai simplesmente não levar nada. Você pode organizar de uma forma que essa criança seja bem atendida, não se sinta excluída e que os demais também tenham esse momento prazeroso aí na sua EBD. Ao entregar os convites, comemore com eles. Que maravilha, glória a Deus, fomos convidados para o casamento. E aí você dá continuidade à contação, tá? Não necessariamente você precisa colocar aí roupas nas crianças, caracterizar. Você pode simplesmente ali designar quem é que vai exercer cada papel naquele momento e tá tudo bem. Agora, se você tiver condições, você pode levar pedaços de TNT, por exemplo, e fazer uma caracterização para ficar algo mais real. Principalmente se você for filmar, se você for tirar foto, e aí depois você pode divulgar para o restante da igreja, no grupo dos pais, vai ser maravilhoso. Se você postar no Instagram, já vou te cobrar aqui, marca a gente lá no Instagram, tá certo? Nós vamos amar repostar aí a sua publicação. Então vamos lá, comece contando para eles, olha, estava tendo essa festa e aí todo mundo festeja, você solta um som, um louvor para que eles possam se animar e comemorar porque estão em festa. E explique para eles, abaixa o volume do som se estiver um pouquinho mais alto, explica para eles, durante a festa aconteceu um problema muito sério. E aí pede que eles façam cara de suspense. O que será esse problema? Diga que o vinho acabou. O vinho é o refrigerante, era o suco daquela época. Era como se fosse o bolo do aniversário, o bolo do casamento hoje em dia. Naquele tempo era o vinho. Era um dos itens mais importantes na festa do casamento. E aí o vinho acabou. Pense aí que situação. Nós já falamos lá no início que é como se estivesse acabado
a parte principal. É como se no momento que fosse lhe servir o bolo, acabou o bolo. E aí, o que será que as pessoas fizeram? Pergunte para os seus primários. Já faltou algo importante na sua casa? Você já ficou, por exemplo, sem o lanche na escola? Já aconteceu de você ver alguém que faltou algo importante para ela? Um vestido, um calçado, um alimento? É ruim, não é? É muito difícil quando as coisas faltam. Existem pessoas que passam falta das coisas. Às vezes em nossas vidas também pode acontecer situações assim, de coisas que faltam, de problemas que acontecem com pessoas da nossa família porque está faltando algo. Mas veja só o que aconteceu. Maria, a mãe de Jesus, percebeu que o vinho tinha acabado. E Maria, muito esperta, sabe o que foi que Maria fez? Maria foi correndo contar para Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia resolver esse problema. Quando vocês têm um problema, crianças, quem é que vocês contam? Para quem vocês contam? Vocês oram? Vocês falam com Jesus? Então nós podemos fazer como Maria, nós podemos contar para Jesus. Nós podemos contar para Jesus através das nossas orações. E Jesus vai ficar muito feliz em saber. Vocês já contaram para Jesus, por exemplo, quando o brinquedo de vocês quebrou, aquele brinquedo que vocês gostavam? Vocês já contaram para Jesus quando o lanche da escola acabou? Vocês já contaram para Jesus quando vocês tiveram um brinquedo que perdeu? Então vocês precisam contar para Jesus os detalhes da vida de vocês. Vocês acham que Jesus se importa com esses detalhes? Vocês acham que Jesus gosta de ajudar vocês a resolver essas coisas que parecem pequenas para as outras pessoas, mas que para vocês é uma coisa importante? Pois é! Sabe o que foi que Jesus fez quando Maria foi contar que o problema tinha acontecido? Jesus, ele chamou os servos do casamento. É como se fossem os garçons. Vocês já viram os garçons no casamento? Os garçons servindo lá na festa, como é? Então Jesus chamou os garçons, chamou os servos e falou com eles: olha, pega aí vários vasos de água e enche as talhas. As talhas eram os lugares, os vasos específicos que eles tinham naquele tempo para poder guardar o vinho, para guardar o suco. E aí ficava tudo bem fresquinho, porque eram feitos de barro ou de pedra. Era um lugar muito especial para guardar os vinhos. Eles deveriam encher 6 potes grandes com água, muito grande. Era mais ou menos a quantidade de uns 200 litros de refrigerante. Vocês já imaginaram? Era muita coisa, hein? Para esse momento, eu recomendo que você leve aí pequenos vasos, tá? Você pode levar vasos de cor escura para simbolizar as talhas. E você também leva vasos de refrigerante ou outro tipo de vaso com água potável. Nesse pote que vai representar as talhas, que vai estar vazio, entre aspas, vai estar aparentemente vazio. Mas no fundo dele, eu recomendo que você coloque pozinho de suco, tá? Aquele suco em pó. Aquele suco que eu não sei na sua região, mas aqui a gente chamava de mancha-pulmão. Deixa aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre isso. Então você vai colocar aquele suco em pó lá no fundo do vaso. E aí se o vaso for escuro, não tem problema, você pode levar assim mesmo, tá? Como aqueles sucos de uva de garrafa de vidro que vem em um tom mais verde, você pode levar assim. Se você não conseguir assim, ou se você preferir, você pode levar transparente, mas você cola na frente, Maísa vai deixar aqui o modelo, ó. Você cola na frente o desenho de uma talha, fazendo um recorte, como está aqui na foto, ó, para deixar o vaso à mostra. E no momento que você for contar que os servos foram lá e encheram as talhas, eles vão ver, quando a água vai entrar no vaso, vai misturar com o suco que tem lá no fundo, suco de uva, e aí vai se tornar em suco de uva. E eles vão ver como se o milagre estivesse acontecendo. Você entendeu aí como vai ser? Você vai levar água potável em um vaso. Por que potável? Porque você depois vai poder deixar que os alunos degustem, que os alunos experimentem. E aí, outro vaso com o pó do suco de uva embaixo.
de uma forma que as crianças não percebam que o pó está lá. Para quando aqueles alunos que estão simbolizando, que estão representando os servos, forem encher as talhas, eles perceberem que não está entrando água, mas está sendo transformado em suco de uva, ou seja, está sendo transformado em vinho. O milagre está acontecendo. Monte esse cenário com muito cuidado, já deixa um cantinho separado, né, com isso, para poder, nesse momento, você continuar a narração da história. Imagine aí que os servos, eles foram e obedeceram Jesus. E aí os alunos que representam os servos vão lá e vão colocar água. E olha só o que aconteceu. Fale com a voz de espanto. Fale aí com uma voz que deixe eles bem empolgados. O que aconteceu? Mas eles não estavam colocando água? E agora? O que é que nós temos? Se for o vaso transparente, com o desenho da talha colado, vai ficar excelente, que eles vão ver o milagre acontecendo. Se for o vaso escuro, também vai ficar muito bom, porque depois, quando o mestre, quando os servos colocar na taça, para poder levar para o mestre de sala experimentar, eles vão ver que não é mais água, que já é o suco de uva, tá bom? O grande segredo tá aí. Esse vai ser o clímax da sua aula, então faça bem cuidadosamente para dar tudo certo. Continue com a narrativa, fazendo aí a fala de Jesus. Você pode falar enquanto o aluno repete, tá bom? Ou encena. Você fala, você narra e o aluno faz a encenação. Diga que Jesus falou, tire um pouco dessa água e leve para o mestre de sala experimentar. Explica para eles que o mestre de sala era quem comandava o casamento, é quem organizava o casamento, era o cerimonialista, era aquela pessoa que estava lá para poder organizar as coisas. E quando o aluno colocar um pouco no copo e levar para o mestre de sala, eles vão ver que é um suco de uva e o mestre de sala vai poder experimentar de verdade, porque vai ser um suco, e vai dizer, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final? Como conta a história. Explique para eles que se nós fizermos o que Jesus manda, como aqueles servos fizeram, obedeceram, o milagre vai acontecer. Quem aqui está disposto a obedecer o que Jesus manda? Pergunta aí para os seus primários. Diga que é importante fazer o que Jesus manda para que o milagre aconteça. Quando o chefe da festa provou, ele viu que não era água, que era vinho. Ou seja, o milagre tinha acontecido. E esse vinho era muito melhor do que estava sendo servido anteriormente. Ou seja, o vinho do milagre. O vinho que Jesus fez era muito melhor do que o vinho que as pessoas tinham feito. Peça para os alunos fazerem uma expressão de surpresa. O milagre aconteceu! Jesus transformou água em vinho. Glória a Deus! Aleluia! Peça que eles possam estar comemorando o milagre. E aí explique para eles, Jesus, ele se importa com os detalhes. Jesus se importou com os detalhes daquela festa e ele se importa com os detalhes das nossas vidas. Nós não precisamos ficar com medo, nós não precisamos ficar preocupados. Devemos contar tudo para Jesus, como Maria fez, entregar para Jesus, porque Jesus, ele se importa e ele vai cuidar dos detalhes. Peça que eles possam compartilhar com você. Já aconteceu na vida de vocês em algum momento que estava faltando alguma coisa, que você estava preocupado e Jesus fez um milagre e Jesus resolveu? Aquilo que estava faltando passou a não faltar mais? Deixe que eles possam contar e compartilhar o testemunho aí em sua sala de aula. Deixe claro que coisas que parecem pequenas para você, Jesus se importa e ele faz. Coisa que as pessoas não se importam, não fazem por nós porque acha que é bobagem, acha que não tem sentido. Jesus, ele faz porque ele se importa conosco nos mínimos detalhes. E aí, no final, deixa bem claro para eles que você não fez milagre nenhum não, viu? Diga para eles, explique, mostra que ali no fundo da garrafa já tinha o pó do suco de uva e que por isso que a água virou o suco de uva, tá? Explique para eles que isso aí foi um truque, foi com uma mágica. Só que Jesus não fez, não foi mágica não. Jesus não usou, não foi truque não. Jesus fez realmente um milagre. E na nossa vida, Jesus não faz, não é truque. Não é
mágica, Jesus faz milagres. E para concluir, leve aí uma caixinha com situações, problemas dentro, tá bom? Como, por exemplo, você perdeu um lápis, seu amigo te empurrou, você ficou doente, você quer muito passar de ano. Então você vai colocar esse tipo de situações, problemas em alguns cartões e vai colocar dentro da caixinha. E as crianças, elas vão tirar um cartão dali de dentro, vai ler, ou se tiver dificuldade na leitura, você pode ler, e ele vai explicar como é que ele vai se comportar, como é que ele se comportaria diante de uma situação dessa. Veja aí a reação deles. Será que eles vão falar que iriam orar? Que iria falar para Jesus, que não iria se preocupar? O que é que eles vão fazer? Qual a reação deles? Ouça atentamente e aí você vai ter a prova se eles absorveram o conteúdo da lição, se eles alcançaram o objetivo, tá, da aula ou não. E aí você vai ter a oportunidade de reforçar o aprendizado. Faça também a atividade da revista, não esquece não, viu? E anuncia o tema da próxima lição, que é Jesus diz, levante-se. Como assim? Para quem Jesus disse isso? Deixa os alunos curiosos, pede que retorne na próxima aula e não esqueça, convidar um aluno, convidar um colega para estar na sala de aula. Faça também uma oração com seus alunos, agradecendo a Jesus. Você pode ir falando a oração e pedir que eles possam estar repetindo. Por exemplo, obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu te entrego as minhas preocupações, os meus medos, porque sei que o Senhor me ama muito e sempre vai cuidar de mim nos mínimos detalhes. E um detalhe aqui importante, viu? Falando em detalhes. Se você ainda não nos acompanha lá no Instagram, convido você a nos acompanhar. Lá nós colocamos um cartaz com leitura diária para você compartilhar com os seus alunos, videochamada, alarme, e estamos pensando em iniciar um tempo diferente, está interagindo mais com vocês, colocando dicas para a sala de aula, está interagindo também durante a semana, tirando as dúvidas de vocês em relação ao vídeo, tá? Deixando também outras sugestões a mais. Se você tem interesse em nos acompanhar pelo Instagram, deixa aqui nos comentários o que é que vocês gostariam de nos acompanhar lá pelo Instagram, que ajuda mais vocês gostariam de ter lá pelo Instagram. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de ter esse feedback de vocês. E finalizamos a nossa aula por aqui. Agradeço a você que esteve conosco, que deixou o seu like, seu comentário, que já se inscreveu, que já compartilhou. Muito obrigada, Deus te abençoe. E te convido, retorna semana que vem para o nosso vídeo. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.